Será que o meu filho tem autismo? Eu tenho recebido essa pergunta, esse questionamento de muitas mães e tenho recebido também uma demanda muito grande de crianças na clínica para avaliação. E se você, mãe, tem essa ou alguma outra pergunta, se tem alguma dúvida, se quer alguma orientação, pode deixar aqui a sua dúvida, o seu tema, a sua dificuldade nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo para você te responder, mas também para que você possa ser avisada quando esse vídeo ficar pronto. Ativa aqui o sininho, faz a sua inscrição no canal e dá um like, porque toda semana nós temos conteúdo de qualidade para você. E é fato, hoje em dia nós temos tido um aumento muito grande nos casos de autismo. Na verdade, a gente diz que o nome correto é transtorno do espectro autista. Já vou explicar essa questão do espectro para você, mas os dados oficiais da Organização Mundial de Saúde mostram pra gente que no ano 2000 a gente tinha uma em cada 150 crianças aproximadamente com autismo. Já nos anos 2020, em março de 2020, uma nova pesquisa nos mostrou que uma em cada 54 crianças aproximadamente hoje tem um diagnóstico de autismo. Hoje em dia se fala até numa epidemia de autismo. É claro que não é uma epidemia, é claro que não é uma doença, mas é fato sim que hoje em dia a gente teve um aumento muito expressivo, vamos dizer assim, no número de casos. Hoje, cerca de 1 a 2% da população mundial apresenta esse quadro, com destaque para os meninos, tá? Para o sexo masculino. Mas por que será que esse aumento aconteceu tão expressivamente? Na verdade, eu diria para você que são 4 os pontos principais que levaram a esse aumento. Primeiro, um refinamento, vamos chamar assim, nos critérios de diagnóstico. Antigamente, a gente tinha diferentes tipos de autismo. A gente tinha uma diversidade nesse espectro dessa forma. Então, a gente tinha várias classificações. Autismo típico, que é o autismo que a gente considera hoje como esse autismo, vamos dizer assim, mais clássico. Tínhamos o Asperger, que é o autismo de alto funcionamento. Tinham o autismo severo, o atípico, que não entrava nessas classificações. Então, a gente tinha diferentes classificações, diferentes critérios, e com isso a gente tinha mais dificuldade em diagnosticar e identificar essas crianças aí dentro dos critérios. Já com o DSM-5, o que é o DSM? É o diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. Então, nessa nova versão, o que nós temos? Nós não temos todos aqueles nomes mais. Nós temos o autismo severo, que é aquele indivíduo que muitas vezes não tem a comunicação verbal e que precisa de um grande apoio para as atividades de vida. Nós temos o autismo moderado, que são aqueles autistas, aqueles indivíduos que apresentam um certo grau de independência, mas também muita necessidade de apoio ainda. E nós temos o autismo leve, que são pessoas que apresentam aí algumas características, mas que com o suporte, com a intervenção adequada, conseguem ter uma vida aí relativamente normal. Esses são os autistas leves. Então, toda essa mudança na forma de diagnosticar também facilitou que a gente pudesse identificar muito mais os casos que chegam até a gente.
E aí, um segundo ponto é que nós também profissionais fomos estudar muito mais esse assunto. Posso contar para vocês que eu estou, inclusive, finalizando nesse momento, né, agora em, vamos colocar, agosto de 2022, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas agora em agosto de 2022, eu estou também finalizando a minha pós em análise do comportamento aplicada ao autismo. Enfim, o que eu quero te trazer com isso é que nós profissionais também fomos estudar muito mais essas condições. Além disso, hoje o terceiro aspecto que faz com que a gente diagnostique muito mais, a população também está muito mais consciente. Hoje a gente tem até inclusive o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Você sabia que nós temos um dia do autismo? Coloca aqui para mim nos comentários se sim, se você sabia, ou se não, se você não sabia ainda que nós temos aí esse dia de conscientização sobre o autismo. E o quarto ponto que faz com que a gente possa identificar e diagnosticar muito mais também são o grande número que nós temos hoje de pesquisas, de intervenções. Nós temos muitos projetos, muitas pesquisas, muitos órgãos se dedicando e estudando o autismo. E é claro que isso faz com que a gente conheça cada vez mais e faz com que a gente também consiga identificar cada vez mais. E justamente o meu objetivo com você aqui neste canal é que você saiba cada vez mais sobre desenvolvimento infantil para que você possa educar os seus filhos de uma melhor forma, sem estresse para você e sem traumas para ele. E se você quer saber cada vez mais sobre o desenvolvimento infantil, se você quer saber sobre o desenvolvimento do seu filho de 0 a 11 anos de idade, saber tudo o que acontece e como lidar com cada fase, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso PAP. O PAP é o meu curso online Psicologia Aplicada para Pais, onde eu te explico tudinho que acontece com o seu filho em cada fase e principalmente te ensino ferramentas aí para lidar com cada uma dessas situações. E entendendo muito mais, diagnosticando muito mais, é claro que a gente também precisa olhar muito mais para esse transtorno do espectro autista hoje em dia, na nossa sociedade e nas nossas crianças. E como é feito esse diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico, ele geralmente é multiprofissional, tá? Geralmente a gente tem mais aí de um profissional em conjunto. É um diagnóstico clínico. O que a gente chama de diagnóstico clínico? Eu não tenho um exame que faz na criança e que detecta o autismo. Eu tenho uma série de situações, de comportamentos que precisam ser muito bem observados, muito bem avaliados, muito bem identificados nesta criança. Então, tome cuidado com diagnósticos aí precoces, com diagnósticos feitos com conversa só com o pai ou com a mãe, com diagnósticos feitos de maneira muito rápida, tá? É um alerta que eu deixo aqui para você, porque sim, é importante a gente diagnosticar, sim, é importante a gente intervir, mas é fundamental que isso seja feito com consciência e cuidado. E aí, por falar em consciência e cuidado, quero te pedir também para me ajudar a conscientizar mais famílias. Então, se você conhece aí uma mãe, uma família que tem uma suspeita de autismo na família ou que o filho apresenta alguns comportamentos, já compartilha esse vídeo aqui, me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais famílias e com certeza ajudar muito mais crianças. Mas quando eu disse apresenta alguns sintomas, que sintomas são esses então? A gente pode dizer que para que a gente tenha um diagnóstico de autismo, nós precisamos que a criança apresente prejuízos em 3 áreas. Nós temos aqui 3 conjuntos de sintomas, vamos dizer assim.
é a comunicação social. Então, é uma criança que vai ter alguma dificuldade na comunicação. Não estou dizendo, e aqui é um outro cuidado, eu escuto muitas vezes, até mesmo entre mães, mas até mesmo entre profissionais, ele não fala, então ele é autista. Ou ele fala e por isso não é autista. A comunicação social e os prejuízos na comunicação social vão muito além da habilidade de falar ou não falar. Significa compreender a linguagem, usar a linguagem de maneira adequada. Então, sim, as crianças autistas têm prejuízos na comunicação, mas não significa que elas falam ou não falam. Não é o fato de falar ou não que vai incluir ou excluir esse diagnóstico. Deu para entender? Fez sentido para você? Então coloca aqui para mim nos comentários sentido, se tá fazendo sentido para você, se fez sentido até agora. E aí, além das dificuldades, dos prejuízos na comunicação, as crianças autistas também apresentam prejuízos na interação social. São crianças que têm dificuldade nesse contato físico, por exemplo, dificuldade em estabelecer contatos sociais, dificuldade em exercitar a empatia, em se colocar no lugar do outro. Lembrando, de novo, que interação social é muito mais do que falar ou não falar, mas é essa habilidade de se relacionar com as pessoas à volta dela. E o terceiro conjunto de sintomas tem a ver com os padrões repetitivos e restritos de comportamento. Então, são crianças que podem apresentar alguma estereotipia do tipo ficar balançando, rodando a rodinha, batendo o pé, batendo a cabeça. Você conhece alguma criança que tem esse tipo de comportamento? Mas não necessariamente ela precisa apresentar esse comportamento ou não. Ela pode também ter esses interesses restritos, que são o hiperfoco. Às vezes é aquela criança que só quer dinossauro, 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 dinossauro. E aqui, de novo, um alerta para você, mãe. Crianças, muitas vezes, quando estão interessadas em algo, elas tem muito interesse naquele fator. Então, isso é característico às vezes da criança. Mas no caso do autismo, isso é muito mais restrito e é nisso que a gente tem que prestar atenção. E além disso, a gente tem, essas crianças sendo hiperreativas ou hiporreativas. O que isso significa? Ou elas reagem demais, então todo barulho incomoda demais, toda luz incomoda demais, elas reagem demais ao estímulo, ou elas reagem de menos. A gente chama e elas não respondem, a gente faz um barulho e elas não prestam atenção, e isso pode se expressar também na seletividade alimentar. Lembra? A restrição. Então, restrição também dos alimentos que essas crianças aceitam ou não. É claro que são aqui um conjunto de sintomas. É claro que a gente precisa lembrar que muitas vezes esses fatores estão presentes antes dos 3 anos de idade e é fundamental, como eu disse para você de início, que a gente consiga realizar esse diagnóstico o mais rápido possível, porque quanto mais rápido a gente intervir, muito maior a chance dessa criança aí, dependendo também do grau de autismo que ela apresenta, mas ter uma vida normal ou praticamente normal aí no seu futuro. Ficou com dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre o autismo? Tá tentando identificar alguma situação e precisa de ajuda? Pode colocar aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em te responder, mas você também pode me encontrar
no Instagram, @DaniFioravante. No Telegram, eu digo que o Telegram é o ouro do nosso conteúdo. Então, se você ainda não está inscrito no Telegram, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Me procure, pergunte, coloque a sua situação e, sobretudo, se você está em dúvida, não espere, não hesite em buscar um profissional especializado e realizar a avaliação e a intervenção da sua criança.